Olá, meu querido professor do quinto ano, eu sou o professor Bruno Taiguara. Bem-vindo ao nosso programa Educa Mais Manaus, que traz entre suas ações orientações formativas pedagógicas. Bom, vamos então falar dos descritores que compõem a nossa sequência didática que vão dar base para o nosso sexto simulado, tudo bem? Então, vem comigo aqui na tela. Bom, nossa sequência didática que nós iremos trabalhar serão as sequências de número 12, 13 e 14. E nós temos hoje muitos descritores, D2, D3, D13, D21 e D25. Aqui comigo. Bom, professor, quem são esses descritores? Não é verdade? Bom, nós vamos ver esses descritores com bastante calma, tudo bem? Bom, e vamos começar a nossa sequência número 12. Quem são os descritores? Primeiramente o D2. Veja, ele está no campo do identificar pela taxonomia e identificar o quê? Propriedades comuns, tá certo? E diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando com as suas figuras tridimensionais e devidas planificações. Em seguida, nós temos o D3, tá ok? Identificar propriedades comuns e diferença entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de ângulo. Tudo bem? Querido professor, essa sequência propõe que você comece a trabalhar com os alunos sólidos geométricos, mas não apenas no campo da identificação, muito cuidado. Essa sequência didática, em função desse descritor, exige que você comece a avançar um pouco mais dentro desse conteúdo, diferenciando alguns poliedros de corpos redondos e verificando já algumas propriedades da nossa geometria espacial, tudo bem? Então vamos lá, vamos verificar o que a sequência traz para nos ajudar nesse ensino. De olho na tela. Bom, então a sequência propõe primeiramente começar falando um pouco sobre sólidos geométricos, que são o quê? Figuras tridimensionais. Então você pode falar a respeito da diferença de uma figura num plano de 2 dimensões e 3, e também ela propõe que você comece a falar de poliedros e corpos redondos, tudo bem? Então a primeira definição que ele vai trazer é sobre as formas de figuras geométricas especiais que possuem superfícies planas e que não rolam, tá bom? Esses sólidos são chamados então de poliedros. E aí você vai trazer como exemplo, né? Temos aqui o paralelepípedo retângulo, temos um cubo e temos uma pirâmide de base quadrada nesse caso. Muito bem, querido professor, nós falamos um pouquinho dos poliedros, vimos aí algumas figuras espaciais, né, de base plana. Mas também é importante salientar para o aluno que não existem apenas essas figuras planas bonitinhas que não rolam, existem também os corpos redondos, tudo bem? De olho na tela. Bom, e aqui nós vamos falar sobre o seguinte, nós temos formas espaciais, né, que os alunos têm que conhecer, que são arredondadas, ou seja, elas rolam. E esses sólidos geométricos são chamados de não poliedros ou corpos redondos. E aqui nós temos como exemplo quem? A esfera, nós temos o cone e nós temos o quem? O cilindro. Então é importante mostrar a diferença entre as figuras espaciais que rolam e as que não rolam, poliedros e não poliedros. Então, verificar um pouquinho essa diferença é importante para que o aluno consiga entender dentro da geometria espacial que, apesar de essas figuras comporem todo esse conjunto, mas elas possuem diferenças, afinal é o que o descritor propõe. Tudo bem? Então, vem aqui comigo agora. Então, querido professor, o que você está vendo aqui? Bom, nós estamos vendo um prisma. E qual é a proposta? É trabalhar esse prisma em relação aos seus elementos. E que elementos são esses? Faces, lados, né, vértice, a parte da base. É você trabalhar com o aluno esses elementos, tudo bem? Então, que elementos são esses que você vai verificar? Bom, nós vamos verificar o que é base, o que é face, o que é aresta, o que é altura e o que é vértice. Mas, professor, isso é importante para esse descritor? Sim, o descritor propõe que o aluno conheça os elementos que compõem essas figuras geométricas espaciais, tudo bem? Bom, mas para ajudar, se ainda ficar um pouquinho de dúvida, de olho na tela. Bom, o que o descritor está trazendo como proposta? Nós temos que identificar o que é base, o que é face, o que é aresta, o que é altura e o que é vértice. Então a sequência traz essa proposta, ela traz aqui, por exemplo, esse prisma e essa pirâmide. Você pode trabalhar qualquer um dos dois na sala de aula.
Então, a primeira coisa você pode construir esses sólidos também com cartolina, se for o caso. Bom, e qual é a grande questão desse descritor? Mostrar para o aluno o que é uma base, tá certo? Que é essa figura que vai formar esse chão da figura geométrica espacial. Mostrar que esses pontos aqui são vértices. Mostrar que essas linhas que estão compondo aqui são arestas. E mostrar que, em vez de lado, essa figura geométrica espacial vai ter o quê? Uma face. Então, você tem que identificar esses elementos. Além disso, você vai identificar, nesse caso desse prisma, que ele tem uma altura, tá certo? A altura tem que ser uma reta perpendicular. Para esse prisma, o valor da aresta também é o mesmo valor da altura. No caso da pirâmide, você já vai ter que ter um certo cuidado, porque a aresta não vai coincidir com a altura, tudo bem? Aqui comigo. Então, você observa o quê? Que quando se trata de identificar elementos, você vai ter que ter um certo cuidado. Se for um prisma que esteja a 90 graus, beleza, a aresta coincide com a altura. Se o prisma estiver inclinado, você já vai ter que tomar um outro cuidado. Se for uma pirâmide, você não vai poder tomar a aresta como altura, tudo bem? Então tem que tomar muito cuidado na hora de ensinar esses elementos, tudo bem? Então vamos comigo para a nossa próxima sequência. Vamos dar início agora à nossa sequência de número 13. Essa sequência também traz alguns descritores que são muito importantes ainda, tudo bem? Então, que descritores são esses, professor? De olho na tela comigo. Bom, a sequência de número 13 vai trazer o D13. E o que é o D13? Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos, trocas de base 10 e princípio do valor posicional. Aqui comigo. Esse descritor ele é muito interessante porque, junto com ele traz uma série de propostas de atividades. Aqui o aluno tem que, desde reconhecer o que é unidade, centena e dezena, classes e ordens, valor relativo, valor absoluto, valor posicional, e é ele que dá base para as decomposições. Veja, o aluno do quinto ano ele precisa decompor não apenas de forma canônica, mas também da forma não canônica. Ou seja, sem ser daquela forma simples, né? Por exemplo, 100 mais 10 mais 5, mas também a forma polinomial. E como é que ele vai conseguir fazer isso? Se ele conseguir reconhecer esse sistema de numeração decimal. Então ele precisa, é um descritor muito importante. Tudo bem? Então de olho na tela aqui comigo. Então, vamos começar com o sistema de numeração decimal. Bom, o sistema de numeração decimal, como nós conhecemos, é de base 10, então é importante salientar isso para o estudante. Ou seja, ele utiliza 10 algarismos, símbolos, tá ok? Para representar todos os números. E ele é formado por esses algarismos, que os alunos já conhecem bem, não é isso? E aí ele tem um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo modifica o seu valor. E aqui que é interessante para a questão do SAEB, tá certo? O SAEB vai explorar esse pedacinho aqui, o seu valor em função da posição. Vamos avançar. Então, para começar, um exemplo simples que a sequência traz, o número 567. Bom, você vai reforçar com o aluno o que é unidade, dezena e centena, e ele tem que entender que o 7 é a unidade mais simples. Agora, esses 6, que são as 6 dezenas, representam 60 unidades, e o 5 que está na centena representa 500 unidades. É muito importante esse reconhecimento. Aqui comigo. Se o aluno não conseguir entender esse reconhecimento, ele não vai conseguir enxergar esses algarismos em função do seu valor posicional. Então, é importante reforçar. Lembra que eu falei? As decomposições para a prova do SAEB podem ser tanto na forma canônica como na forma não canônica, ok? Ou seja, a decomposição simples ou pode apresentar uma decomposição em base polinomial. De olho aqui na tela. Então, quando ele for decompor, o SAEB pode trazer a proposta de decompor da forma mais simples, ok? Ou da forma não tão simples, onde ele vai ter que enxergar isso de forma polinomial, ok? Então, o aluno tem que conhecer essa questão do valor posicional para que ele consiga decompor das duas formas. Bom, de posse dessas informações, você consegue avançar nessa questão do sistema de valor posicional, tá certo? Vamos avançar na sequência aqui comigo. Bom, novamente aqui nós temos mais um exemplo que a sequência traz de característica do sistema de numeração decimal e aqui nós entramos na unidade de milhar, onde as duas unidades de milhar vão valer 2000.
E como funciona o valor posicional? A sequência também traz esse conceito. Então, para conseguir compreender melhor, lembre-se sempre de que a unidade é a menor ordem de um número. E com base nisso é que você vai verificar o valor posicional através das ordens e classes. E como é que você vai trabalhar isso? Através do quadro de ordens, que também é chamado de QVL, ou seja, quadro valor de lugar. Bom, e aí nós avançamos para as nossas ordens e classes. Isso aqui já foi bem trabalhado do primeiro ao quarto ano, você vai reforçar, porque agora nós vamos avançar. Vamos sair um pouco dessa questão das centenas de milhar, tá ok? Dezenas de milhar. E aí nós vamos avançar para a classe dos milhões, para a classe dos bilhões, tudo bem? Aqui comigo. A proposta dessa sequência é que você consiga trabalhar essas classes e que você avance. À medida que o aluno avança, ele tem que entender que vai aumentar aquele número de zeros na hora que ele for decompor ou for dar o valor. O que eu recomendo? Que nessa sequência você consiga trabalhar com o aluno para que ele entenda quanto equivale cada número em função da posição dele. Se ele conseguir trabalhar bem isso, vai ficar mais fácil os descritores que são mais avançados, que envolvem decomposição. Tudo bem? De olho na tela. E aí chegamos na sequência de número 14, ok? O que a sequência de número 14 vai trabalhar? Dois descritores que são bem problemáticos, o D21 e o D25. O que é o D21? Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. E se o aluno não souber o que é esse número racional, para ele são as frações. E resolver problemas com números racionais na forma decimal, que já não é tão simples, envolvendo diferentes significados da adição e subtração. Querido professor, tome muito cuidado com esses dois descritores. São descritores problemáticos, geralmente o nível desses descritores sempre fica no difícil ou muito difícil. Os alunos têm dificuldade com frações. E a proposta do SAEB é que ele não apenas agora saiba o que é uma fração, mas que ele aprenda a reconhecer fração em suas diferentes formas. Não apenas naquela forma numerador sobre denominador, mas que ele reconheça na forma decimal, na forma pictórica, que ele consiga extrair de um problema uma fração. Então veja, teve um avanço cognitivo nessa parte. Então tem que tomar cuidado e reforçar com eles essas ideias. Para essa nossa formação, eu preparei 2 itens da modelo do SEB para que vocês possam entender esse grau de dificuldade, tudo bem? Então, de olho na tela aqui comigo. Então, do D21, identificar diferentes representações de um mesmo número racional. Então, o que a nossa proposta da Prova Brasil traz? Eu trouxe o texto direto do INEP para vocês. Então, veja, por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do estudante a utilizar as diferentes formas dos números racionais positivos, tá certo? Para que ele consiga identificar. E olha o modelo de item que eu fiz para vocês. Então veja, Paulo comprou 2 metros de tecido, 2 metros de tecido, e gastou 4 décimos dele, ou 0,4, como alguns estudantes preferem. Qual é a fração que representa essa parte? 1/4, 4 décimos, né? 10 sobre 4, 4 quintos, tudo bem? Então veja que o problema quer explorar essa noção de olhar o número racional de uma outra forma, tudo bem? Então vamos tomar cuidado com isso e verificar, tá certo? Fazer bem devagar, de olho na tela. Então vamos verificar a resposta do item, vamos verificar quem é 4 décimos. Então veja, nós temos que identificar quem seria 4 décimos. Qual é a forma de fração? Então vamos começar com a primeira, a letra A. 1/4. Será que 1/4 seria a resposta? Então você pode explorar a ideia do sistema monetário. R$1 dividido para 4 pessoas é 0,25, ou seja, 25 centavos. Já não é os nossos 4 décimos. Será que 4 sobre 5 seria a resposta? Então, 4 sobre 5. Bom, quem é 4 sobre 5? É 4 dividido para 5. Qual é a regrinha mais básica? Acrescenta 0, 0, 40 dividido por 5, 8, ou seja, 8 décimos, não é nossa resposta. Então você vai explorando as alternativas até você chegar na letra B. Não vá direto no gabarito, vá explorando todas as outras alternativas e trabalhando as outras possibilidades. Então, no caso, 4 sobre 10. Bom, 4 sobre 10, interessante. Eu tenho 4 dividido para 10.
4 é menor do que 10, então não dá. Acrescenta 0, 0, e 40 dividido para 10, 4, ou seja, o nosso gabarito. O que a gente pode entender? Que 4 décimos é a mesma coisa que 4 sobre 10. Tudo bem? Aqui comigo. Então perceba que nesse problema a gente vai explorando as ideias da divisão, vai explorando as ideias do sistema monetário para induzir o aluno para conseguir chegar até a resposta. Veja que não é uma habilidade simples para o nosso aluno do 5º ano, tudo bem? Vamos avançar para o próximo descritor. O próximo descritor é o D25, que propõe que você trabalhe com números racionais na forma decimal. Também não é muito simples. Tá certo? Então, o texto do INEP diz que ele avalia a capacidade do estudante em resolver problemas com números decimais, apenas com adição e subtração, graças ao nosso bom Deus. Bom, então observe, no exercício de matemática, a Maria conseguiu 4,5 pontos e Carlos 3,4 pontos. Quantos pontos Maria e Carlos têm juntos? Então, vamos fazer aqui a nossa resolução. Bom, então vamos lá. Bom, a Maria tem 4,5, então aqui nós temos a quantidade da Maria, tudo bem? E voltando, Carlos, 3,4. Carlos, 3,4. Bom, regra básica de sistema de decimais. Na hora que você vai somar vírgula embaixo de vírgula. Repita isso várias vezes para o nosso aluno entender, tá ok? De olho nisso, olha aqui o olho, bem grandão, de olho nisso. Vírgula embaixo de vírgula. Então, 5 mais 4, 9. Baixa a vírgula, 4 mais 3, 7. Qual é o total? 7,9. Tudo bem? Então, 7,9, resposta letra B. Então, meu querido professor, nós vimos aí que os dois descritores de fração são descritores delicados, né? Um propõe o reconhecimento e o outro propõe resolução de problemas. Mas como eu falei, os problemas são de adição e subtração, onde vale aquela regra, vírgula embaixo de vírgula. Então é importante salientar que esses dois descritores podem aparecer na prova do SAEB, tá? Com certeza vão aparecer, então é interessante trabalhá-los com um pouquinho mais de cuidado, devagar, com paciência, trazendo mais atividades para os estudantes conseguirem explorar essa questão das frações, tudo bem? Então, vem comigo agora. E para ajudá-los com relação a essas frações, eu trouxe uma dica de livro. Bom, está aparecendo aqui para nós esse livro lindo chamado Doces Frações. Esse livro é interessante porque ele traz várias representações das frações, inclusive representações pictóricas, atividades propostas para os alunos de uma maneira um pouco mais divertida, através de brincadeiras, através de exercícios divertidos, atividades onde o aluno vai colorir. Então, esse livro para o 5º ano é bem interessante para trabalhar essas questões de frações. Tudo bem? Muito bem, finalizamos mais um encontro de orientações formativo-pedagógicas, que é uma das ações do nosso programa Educa Mais Manaus. Querido professor, participe da nossa avaliação direcionando seu celular para o QR Code que está na sua tela. Não esqueça que o preenchimento será a sua frequência. Bom, sua participação é muito importante para todos nós. Muito obrigado pela atenção em mais esse encontro e até a nossa próxima aula. Olá, queridas colegas professoras, queridos colegas professores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Educa Mais Manaus, que traz entre suas ações aqui o nosso momento de orientações formativo-pedagógicas. Olha, sou o professor José Francisco, estarei aqui com vocês hoje e o meu sinal na comunidade surda é este. E nós vamos conversar hoje sobre as sequências didáticas que farão parte, que vão compor o nosso 6º simulado. E claro, se vamos falar sobre sequência didática, nós vamos conversar sobre o quê? Sobre os descritores SAEB. Vamos lá então. Olha o que temos aqui, queridos colegas professores, professoras. Aqui nós temos então o seguinte, nós temos descritor SAEB para as sequências didáticas 12 e 13 e nós temos o D3. O D3 vem com inferir o sentido de palavras ou expressões, como nós vamos perceber nas sequências didáticas, e também o D15, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema,
Olha que interessante e importante para o nosso estudante, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. E o que acontece então? Para nós continuarmos desenvolvendo, nós vamos apresentar então as nossas sequências didáticas e agora, em especial, a sequência didática 12 e a sequência didática 13, porque nela nós vamos desenvolver uma série de informações necessárias para o nosso estudante. E eu vou já começar com o seguinte aqui. Eu quero que, por favor, a senhora e o senhor visualizem, por favor, mentalizem a fila do lanche. A fila, aquele momento da fila do lanche, né? A gente gosta de falar de fila do lanche brasileiro e fila, tudo a ver. Então, o que acontece? Mais um momento ali e o nosso estudante está lá. Só mentalizem, por favor. Ali o momento do lanche, a hora da merenda também, como nós gostamos, né? A hora da merenda e vamos só pensar um pouquinho e como nós podemos relacionar esta fila do lanche com o nosso descritor, com o descritor que vem com inferir o sentido de palavras ou expressões em contextos. Pense um pouquinho, porque daqui a pouco nós vamos fazer a associação, mas para você observar o quanto é importante a sequência didática nos auxiliando para desenvolver uma série de situações. Mas enquanto a senhora e o senhor pensam, nós vamos avançar com o trava-língua também para entender como ele pode nos auxiliar no caminho para o nosso descritor de inferir o sentido de palavra ou expressão. Observe, vamos lá. Olha o que temos aqui então. A abelha abelhuda abelhudou, né? A abelha abelhuda abelhudou as abelhas. Olha que legal. O trava-língua já traz para o nosso estudante esse desafio de começar a observar as palavras. E você vai pensando aí, querida colega professora, querido colega professor, como a fila do lanche traz exemplos para nós em relação ao descritor. Porque aqui, no momento do trava-língua, o estudante já, com todo respeito e aspas, ele já trava. Não é verdade? Já trava porque ele tem que observar. E claro que ele vai destravar com o apoio, com o auxílio das nossas colegas professoras e professores. Então, o nosso estudante tem a oportunidade de pensar as palavras em um contexto. E é aí mesmo nessa ideia de contexto em que nós vamos desenvolvendo o nosso descritor. Por exemplo, lá na fila do lanche, sim, a fila do lanche, ele terá a oportunidade de ouvir expressões diversas em que o contexto de mundo, a leitura de mundo entra também. Porque algumas expressões ele precisará de contexto. Obrigatoriamente, para entender aquela expressão, ele tem que entender o contexto. Agora, claro que outras também nos permitem pela estrutura do texto também. Vamos conversando, observe o que nós temos agora. Olha aqui, enquanto lá na fila do lanche ele tem que observar e entender totalmente um contexto que pode fugir do que ele conhece ou não, aqui é uma outra oportunidade, ou melhor, para ele perceber dentro da estrutura textual. Excretar. Então, as serpentes marinhas são os únicos répteis que vivem exclusivamente no mar e são capazes de beber água salgada e excretar o sal por glândulas especiais. E olha que interessante, o nosso estudante, como está presente lá na sequência didática, ele vai ter a oportunidade de observar, excretar, não é isso? Excretar. Será que ele vai entender como eliminar? Ó, partindo de um contexto, será que ele vai entender como absorver? Será que o nosso querido estudante vai entender como adquirir? Ou será que ele vai entender como engolir o sal? Então, nós estamos observando que lá na fila do lanche ele tem uma oportunidade de observar alguns contextos e esse contexto traz uma leitura de mundo. E claro também que outras são percebidas, observadas, partindo da estrutura textual. E chegamos então ao momento bem especial, porque chegamos ao momento do amigo da onça. Olha, automaticamente a querida colega professora, o querido colega professor já construiu uma estrutura, o amigo da onça. Então, são estruturas, expressões, ou melhor, que o nosso estudante encontrará no seu dia a dia no além-muro. No além-muro, saiu da escola, ele vai encontrar. E o descritor nos traz a oportunidade com a sequência didática de nós despertarmos isso no estudante. Olha o que nós temos aqui sobre o amigo da onça. Sim, olha aqui. Temos então aqui o nosso amigo da onça. Ó, ele pode ouvir na fila do lanche: "Ei, seu amigo da onça!" E as expressões são necessárias, esse entendimento pelo contexto, para que ele integralmente se forme como cidadão. Sim, ele precisa entender que amigo da onça, dependendo de um contexto, né, pode mudar. Não seja um amigo da onça, amigo de verdade, não come din-din sozinho, nem toma café escondido na sala dos professores sozinho. Divide, não é verdade? Então, para nós, o amigo da onça é aquele que esconde o café. Gente, isso é feio.
Então, o que acontece? Claro que é brincadeira, professores, mas é feio esconder o café. Leva também para os amigos. Leva o din-din para os amigos e leva o café também para os amigos. Então, feliz dia do amigo amazoniano, não é isso a expressão? Nós temos então aí o amigo da onça, que o nosso estudante pode ouvir lá na fila do lanche. Assim também como ele pode ouvir a expressão descascar um abacaxi na fila do lanche. Então, ele, considerando a idade séria, o que ele vai pensar? Ele tem a imagem de um adulto com um objeto cortante descascando a fruta, né? Descascando a fruta. Agora o que acontece também? Acontece o seguinte, aí nós vamos ver outra expressão agora. Descascando o abacaxi. Será que ele vai conseguir entender? Ele ouviu na fila do lanche. Será que ele vai conseguir entender que também está relacionado a um outro contexto? Vamos então avançando aqui, observe. Olha o que temos aqui então. Ele pode também ouvir a expressão que alguém abriu o coração. Abri meu coração para aquela pessoa. Será que ele vai associar, pegar um objeto cortante e cortar a pessoa para encontrar o coração dela e depois partir no meio? Então, parece assim um descritor, se ele é muito simples, muito tranquilo, mas para uma criança, um adolescente ali em processo de formação, estar diante de uma situação em que ele está observando situações assim é muito importante. Então, aqui nós estamos tendo a expressão abrir o coração. E o que acontece então com essa questão do abrir o coração? Ele vai construindo a leitura de mundo. Assim como ele não vai entender que descascar o abacaxi é somente cortar ali com o objeto cortante, lógico. Assim como ele não vai entender que cortar a pessoa para encontrar o coração dela e partir ao meio. Não. Então, nós estamos observando o quão importantes são os descritores partindo do contexto de vivência do estudante. Tá bom, queridos colegas? Então, aí nós tivemos um pouquinho aí sobre o descritor, a sequência didática 12 e 13, e agora vamos partindo também para ela agora. A sequência didática 14, e nós vamos agora conversar um pouquinho sobre como vem sendo desenvolvido o descritor. Vamos lá. E aqui temos então, queridas colegas professoras, queridos colegas professores, sequência didática 14. 12 e 13 no descritor, agora a 14 com o descritor 15, certo? E no descritor 15 nós temos reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação, atenção, na comparação de textos que tratam do mesmo tema. E já adianto que nós temos quem lá? Quem? A maravilhosa cigarra. Acompanhada de quem? De quem? Da maravilhosa formiga. Então, conhecidíssimas e uma grande oportunidade aqui de nós ampararmos, digamos assim, associarmos, ou melhor, ao descritor. Então, é interessante que nós conhecemos a cigarra e a formiga de muitos carnavais, como nós falamos. Olha aí, inferir um sentido de uma palavra ou expressão, de muitos carnavais. E, de repente, nós as encontramos aqui no descritor 15 em uma sequência didática. Achei maravilhosa a ideia da elaboradora em trazer a cigarra e a formiga para o descritor 15. Então, no descritor 15, nós vamos tratar de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido, daquelas em que será recebido. Então, percebi a situação, né? Como nós pensamos a sequência didática e nós observamos, e quando vi o descritor associado, falei, que maravilha, que oportunidade maravilhosa. Por que isso? Porque nós estamos no tópico 3 da matriz SAEB, e lá trata diretamente da relação entre textos. O que isso quer? O que isso quer, então? Quer o seguinte, o estudante pode ter, olha que interessante, ter maior compreensão das intenções de quem escreve, sendo capaz de identificar posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou tema. Isso envolve condições de produção, recepção e circulação de textos. Então, o tópico 3 vem muito pensado exatamente para a cigarra e a formiga, porque além de nós termos diversas versões, temos muitas versões, a querida colega professora está lembrando de uma outra aí, de um colega lembrando de outra, e ali nós temos também uma oportunidade de, em sala de aula, observar essa questão da opinião. Será que o nosso estudante concorda com a opinião de uma das personagens? Então nós temos essa oportunidade. E na sequência didática, a elaboradora é muito feliz quando apresenta também questões que dão mais condições para o estudante pensar a comparação dos textos. Vamos ver então, olha o que temos. Temos então o seguinte aqui então, ao sairmos aqui, como está apresentado lá na sequência didática, a cigarra e a formiga, nós temos, olha que interessante, a questão 1. Os dois textos têm uma temática em comum. Olha aí, a cigarra e a formiga, e temos textos, versões diferentes de cigarra e formiga. E pede que marque a alternativa que define essa temática. E aí nós temos informações científicas, uma oportunidade de
conversarmos um pouquinho mais sobre o que são informações científicas, fatos fictícios, né? Será que o meu estudante já tem essa ideia do fictício? Dicionário é uma boa oportunidade para o momento? Instruções sobre como criar cigarras e formigas? Ou será que vem trazendo ensinamentos e moral da história? Então nós temos que trazer o estudante, claro, como nós já fazemos muito bem, para pensar a situação. E olha o que acontece então na sequência aqui. Acontece o seguinte, na continuidade nós temos textos podem tratar da mesma temática, olha que interessante o descritor, da mesma temática, de formas diferentes. E a sequência didática traz uma série ali de versões, dependendo de seu objetivo. Marque a alternativa que identifica corretamente esses textos. E aqui, além da ideia da temática, nós temos também que resgatar um pouquinho também da questão do gênero textual, como o texto é pensado, a sua estrutura, finalidade, objetivo, propósito comunicativo. A notícia, a fábula, o poema, verbete, fábula, notícia, lenda e classificado. Então nós temos uma riqueza de textos, de gêneros textuais, de estruturas textuais que farão parte ou fazem parte da vida do estudante. O primeiro então que nós temos é a notícia. Vamos ver então sobre a notícia um pouquinho. Então a notícia é o quê? É um gênero básico do jornalismo, como nós conhecemos, não é isso? Gênero básico do jornalismo, sim. E claro que trata de fatos do cotidiano. Nós temos também a oportunidade de trazermos para a sala de aula assim também uma notícia para mostrar ainda mais para o nosso estudante. Depois nós temos na sequência didática o poema, inclusive o poema é o bicho, e é bem interessante relacionar com a questão da cigarra e a formiga, porque lá os bichos, cigarra e formiga, são personificados. Eles assumem características humanas, não é isso? E aqui o bicho não, e é também uma oportunidade para pensarmos, olha a conexão das sequências didáticas, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Será que bicho aqui no poema é a mesma ideia de bicho presente lá na fábula Cigarra e a Formiga? Apresentando o título para o estudante. Será que é? Será que bicho aqui é a mesma ideia de bicho, como nós falamos lá nas fábulas? Então, ao observar todo o poema, ele vai percebendo que não. E ele vai encontrar também a expressão com voracidade. E aí nós temos a oportunidade novamente do dicionário, exatamente, nosso querido dicionário. Então, ao ler, não é isso? Ao prestigiar todo o poema, ele vai percebendo que não, bicho aqui não é da mesma forma como nós pensamos. Por isso nós estamos destacando, queridas colegas, essa questão do verbete. A ida ao dicionário, além de ser um gênero textual, nós temos também a oportunidade de explorarmos as palavras, né? Porque daí nós temos uma avaliação externa. E o que acontece então? Pode acontecer na avaliação externa o nosso estudante encontrar o quê? Uma palavra que ele não conheça, então que não seja tão frequente, tão comum, naquele aspecto comunicativo, na situação comunicativa em que ele está inserido. Então, a sequência didática traz essa oportunidade. Quando citou o verbete lá nos gêneros textuais, talvez seja um sinal para que nós possamos trazer o dicionário ainda mais, né? O professor, a professora falou, professor, mas eu já faço isso com muita frequência? Exatamente, é isso que nós queremos tornar comum com a sequência didática, para que todos os nossos colegas professores, colegas professoras, levem o dicionário para a sala de aula. O estudante encontrou uma palavrinha, vamos aproveitar para verificar, né? Será mágico também esse momento, não é isso? Então, lá, com voracidade, o que significa? Traz o verbete, posso explicar o verbete, ele pesquisa, tá lá. Será que o bicho lá pro poema, o título, é o mesmo entendimento de bicho que ele tem lá da fábula? A cigarra é um bicho, a formiga é um bicho, né? Dependendo da idade e série, se referem muito dessa forma. O bicho, aquele bicho ali, me mordeu, mamãe, né? Então, será que o bicho no poema é o mesmo bicho lá? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão caminhando em todas as sequências didáticas, certo? Vamos então um pouquinho mais. Olha o que temos aqui. Finalizando a sequência didática, eu achei muito feliz aqui a ideia da elaboradora. Os textos que lemos hoje mostram uma realidade muito triste que ainda encontramos no nosso país, associando a cigarra e a formiga também, no poema O Bicho. Mas você já pensou em todas as coisas boas que também existem? Olha que maravilha isso aqui, né? Situações negativas e pense também nas coisas positivas. Que tal criar com seu colega, olha que legal, uma notícia curta com o texto, como a do texto 1,
contando uma boa notícia, depois de pronta, colhem em um mural para que toda a turma possa ver sua notícia. Leia também a notícia dos colegas. Gente, achei aqui sensacional, maravilhoso, como todos nós já devemos estar aqui pensando. Isso é uma prática muito comum e que bom que a sequência didática mantém essa ideia para toda a rede, E a sequência é fechada da seguinte forma. Hoje, lemos e comparamos textos, de várias fontes que falavam sobre o mesmo tema. E o que aprendi sobre isso foi reticências, e aí o professor automaticamente já explora o quê? Já explora o mútuo descritor sobre a pontuação. Por quê? Ela usou reticência na sequência didática. O que significa reticências? E o nosso estudante vem o quê? Para a produção textual. Então, trabalho em dupla, trabalho em equipe, exposição para unidade escolar, todos vendo o trabalho realizado, nós adoramos isso. E agora o que acontece também? Que ele vai fazer o quê? Ele vai observar também, produzindo tudo aquilo que ele aprendeu, partindo das reticências, certo? Vamos ver um pouquinho mais, olha o que nós temos então. Olha o que acontece então aqui. Como sugestão para trabalhar com inferência de expressões utilizadas na língua portuguesa, a nossa indicação é o livro Falando pelos Cotovelos. Nossa, essa expressão escrita na lousa rende um bom bate-papo, não é verdade? O texto é divertido, pois o protagonista da história interpreta literalmente algumas expressões da nossa língua. Inclusive, trazemos um pequeno trecho na sequência didática 13. Ela está lá e, claro, nós temos também aqui a capa do nosso livro, né? Uma ilustração, digamos assim, para que o professor veja também e, claro, vai encontrar também na sequência didática, certo? Então, aí está a nossa sugestão e também temos aqui o nosso momento para encerrar nossas orientações formativo-pedagógicas. E claro que nós queremos sim ouvir o querido colega professor, a querida colega professora, porque, claro, está relacionado à sua frequência, mas de verdade, para quem está aqui conversando, tendo a oportunidade, é muito importante ouvir a opinião dos colegas. É muito importante, porque nós temos a experiência de sala de aula e ouvir o outro colega, como ele está pensando nesse momento e sugerir é maravilhoso. Então está aí na tela agora o nosso QR Code e nós queremos muito ouvir a sua opinião, querido colega professor, querida colega professora. Por favor, mande a sua opinião, nós queremos ler, queremos muito ler, para quê? Para que possamos oferecer sempre ainda mais um momento assim, mais enriquecedor. E só a sua opinião, com certeza, permite que nós possamos mapear tudo para chegarmos ainda mais longe no sentido do conhecimento. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Eu agradeço assim, muito obrigado por estar aqui com vocês hoje. Eu gosto de agradecer assim, porque nós sabemos que estamos chegando assim, levando muito conhecimento para os nossos estudantes, também com as sequências didáticas. Muito obrigado, queridos colegas professores, queridas colegas professoras. Quem sabe até uma próxima, é verdade? Tchau!